que bom que você conseguiu chegar. Participa aqui com a gente no chat. E já que a gente está falando de estádio lotado, falando de Flamengo, a gente quer trazer um assunto para vocês por uma perspectiva um pouco diferente, que é o caso do Bruno Henrique. Já falamos aqui várias vezes sobre o fato de o Bruno Henrique não só estar jogando, mesmo sendo réu, né, a Justiça do DF, a promotoria aqui, desculpa, o Ministério Público do DF, tentando, inclusive, adicionar, né, tentando também que ele seja réu por estelionato, tentando aumentar ainda mais, né, essa carga jurídica que está sobre o Bruno Henrique, mas ele jogando muito prestigiado pelo clube, pelo treinador, sendo promovido a capitão, a torcida também abraçou, enfim, tudo isso é uma discussão que a gente já fez, ele tem o direito de estar jogando, ninguém questiona isso, mas a gente quer trazer desse ponto de vista do tweet da Anita Efraim, que vamos trazer aqui para o canal, nossa colega que faz um excelente trabalho também na cobertura jornalística. Queridíssima Santista. Santista, muito, né, muito ativa também na cobertura das coisas do Santos, e que colocou um ponto que tem me incomodado muito na cobertura. Né? Ela falava aqui de como o jogo estava sendo transmitido, especialmente na Globo, chamando todo esse imbróglio do Bruno Henrique de o drama, né? O drama que vive Bruno Henrique, usado para se referir ao processo na justiça por suspeita de manipulação do cartão amarelo, não é apenas muito inadequado, é desinformação. Por que a gente quer falar sobre isso? Né? A gente está aqui, obviamente, como membros da imprensa, e a gente fala muito sobre a importância da palavra, a importância dos termos, de como a gente chama as coisas. Então, a gente pegar um ato que é de total responsabilidade do Bruno Henrique. Ele ainda não foi responsabilizado pela justiça, mas aquele cartão amarelo, quem tomou foi ele. E as mensagens que o motivou foi ele. Exatamente. As mensagens que já surgiram, todos os indícios fortíssimos, partiram do Bruno Henrique. Chamar isso de drama do Bruno Henrique e tratá-lo como vítima, em vez de responsabilizá-lo pelos seus atos, é muito perigoso. É muito perigoso. É a mesma coisa, me veio na cabeça quando eu vi o tweet da Anitta, a maneira como está sendo tratado o genocídio em Gaza, na Palestina. Né? Palestinos morreram, como se ninguém fosse responsável, como se eles tivessem caído os mortos no chão subitamente, sem uma pessoa que os tivesse matado. Né? Como se não tivesse um responsável ali. Né? O drama assim, que vive Robinho, o Neymar falou. O drama que vive Robinho, exatamente. O drama do empresário agora, né, com a sua prisão decretada por assassinar um outro homem no meio da rua, por uma briga de trânsito. Um drama. Então, essa desresponsabilização de atos claramente autônomos, né, praticados, todos os exemplos que a gente deu aí, majoritariamente por homens, me preocupa muito, me deixou bastante incomodada ontem. É o drama que vive o cara que deu 61 socos na mulher dentro do elevador e agora, meu Deus, está na prisão e ele está com muito medo pela própria vida. Vive um drama essa pessoa. Não, essa pessoa causou o drama na vida dela. Né? O Robinho causou o drama na vida dele. Então, a gente precisa... A Anita Efraim foi precisa, assim, ela é filha de uma grande roteirista, Rosana Herrmann, né? Maravilhosa, engraçadíssima. E ela foi muito precisa nisso que ela falou, porque essas coisas vão passando, sabe? Ficaria assim, o drama que vive Bruno Henrique, o Bruno Henrique fazendo cara de vítima. Assim, ele pode não haver provas para condená-lo, assim como não parece não ter havido provas para condenar o Paquetá. Mas esse drama é de responsabilidade do Bruno Henrique. É o Bruno Henrique que está envolvido nisso. Né? Ele se envolveu nisso. Pode não haver prova, ninguém vai condená-lo antecipadamente, mas os indícios são muito fortes e a gente precisa falar dos indícios. Nós não somos o sistema de justiça. A gente não vai nem condenar nem absolver, a gente vai relatar os fatos. E há indícios muito fortes. Isso é um relato de fatos. Há indícios fortes que pesam contra o Bruno Henrique. Ele é réu. Ninguém vira réu à toa. Não é do nada que alguém vira réu. Né? E isso também é um fato. Então, como a gente não é o sistema de justiça, a gente não é a polícia, a gente vai aqui só trazer os fatos, né? A gente não vai nem condenar nem absolver ninguém. Então, é muito ruim quando uma emissora com tanto poder
usa as palavras assim. E não é à toa, tá, gente? As palavras não são usadas à toa. O trabalho da imprensa é a comunicação. Essa comunicação, ela nunca é em vão, ela nunca é à toa. Antes de eu entrar aqui, alguém me mandou um trecho dos rapazes lá do Futeboteco, que eu gosto bastante deles, né? E aí eles receberam uma mensagem de alguém falando assim: o que vocês acham da Miri Lacombe falar que o Robinho Júnior tem que mudar de nome? Aí o Rodolfo falou assim: não vou me meter nisso, é o nome do cara, pô. O nome do cara, ele escolhe o nome que ele quiser. Aí o Felipe falou, mas ele ainda tentou ponderar, falou, mas ele está homenageando, né? Tipo, sabe, ficou no ar, assim. E aí o Rodolfo falou, não, mas é o pai dele. É uma loucura tão imensa, não ocorre a eles dizer assim, gente, se há mulheres dizendo que elas são ofendidas, talvez a gente precise escutá-las. Isso não existe, não passa pela cabeça deles, né? Eles acham que eles têm capacidade para elaborar sozinhos uma coisa tão complexa como essa, que envolve machismo e misoginia. Não tem. Não tem. Se você foi socializado como homem nesse mundo, você vai precisar pedir ajuda para entender melhor do que se trata. Depois, não é o nome dele, gente. Não é o nome dele. O nome dele é Robson. Exatamente. O nome dele é Robson. E até ontem ele era conhecido como Juninho. Aí foi uma decisão política homenagear o pai que está preso por estupro. O pai é dele, é verdade, mas para a sociedade, o pai é um estuprador. Para o sistema de justiça, o pai é um estuprador. Então, não pode escolher esse nome. De uma maneira ética, não pode. De uma maneira moral, não pode. De uma maneira legítima, decente, não pode. Mas não passa pela cabeça deles. Não, gente, assim, é o nome do cara, não vou me meter, não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Alice, eu fico pensando assim, se eu falo uma coisa e vem alguém dos movimentos negros me dizer, Mili, cara, você falou uma coisa que talvez você não tenha bagagem para analisar. Aqui os movimentos negros vão te ensinar a olhar para isso. Eu vou falar, claro, estou aqui, me diga como olhar para isso. Mas os homens acham que eles podem. Não liga para uma amiga. Não liga. Não é só que a gente vai ouvir, a gente vai ficar remoendo em culpa, né, se sentindo mal por ter falado uma coisa que incomodou alguém, né, de um outro lugar de fala, de um lugar que a gente não ocupa. Mas aqui não, assim, você vê o caso do Daniel Alves, por exemplo. A reação do público feminino e a reação do público masculino. Como é que o cara não olha para o lado e fala assim, gente, por que será que as mulheres estão gritando e os homens estão de boa? Alguma coisa, assim, os fatos são os mesmos, mas a reação é completamente diferente. Para trazer para o caso do Bruno Henrique, olha como a justiça desportiva reagiu e a imprensa reagiu quando era jogador de time pequeno, envolvido em aposta. Tira, não, suspende por 1 ano. Joga no departamento ali de futebol, tranca, joga a chave fora, não se importa. Mas é um grande ídolo de um grande clube, de repente... Não, gente, veja bem, não é bem assim. Né? Ou no caso do Daniel Alves, mas ele foi um grande jogador. Robinho, grande jogador, grande atleta. Né? Essas coisas que a gente fala têm muito poder. Então, você está assistindo num canal de TV aberta gigantesco, você que não tem muito acesso ou não se interessa por futebol a ponto de destrinchar os fatos, você vai olhar e falar, nossa, coitado do Bruno Henrique, hein, gente? O que estão fazendo com esse pobre desse Bruno Henrique, que está aqui só querendo fazer o trabalho dele, e alguém dizendo, por causa de um cartão amarelo, sabe? E, de novo, para fazer a analogia com o que a gente está falando aqui, é aquela coisa, não, mas ele não te bateu, né? Ele só te xingou. Sim. Ou ele só jogou um copo na parede. O cartão amarelo é isso, gente. Assim, a manipulação, se foi um gol contra, se foi chutando uma bola para fora, se foi um cartão amarelo, qualquer coisa. Ela é manipulação, ponto. Isso. Como violência, ponto. Você dizer, não, mas tudo bem, ou tudo bem porque ele joga no Flamengo... E o MP complicado. Dizendo que precisa ser incluída a tipificação de estelionato. Não é pouca coisa, gente, não é pouca coisa, mas todo o sistema opressor,
trabalha com a inversão da narrativa. Não há sistema opressor que não trabalhe com a inversão da narrativa. Então, quando a gente aprende assim na escola, o Brasil foi descoberto. Isso é uma inversão de narrativa. Porque se você descobre alguma coisa, é porque ali não havia nada antes. E aí fica ok você entrar lá e fazer o que você quiser. O Brasil foi invadido e ocupado e se seguiu a isso um genocídio. O MST invade terras. Não, as terras foram invadidas muito antes, né? Algumas terras o movimento tenta recuperar, porque não paga imposto. Então, essa inversão da narrativa ela é muito conveniente para quem está no poder. Porque é assim que a coisa se perpetua. O drama de Bruno Henrique. Não, gente, o drama é de pessoas que são viciadas em jogo. E é um drama. A gente falou aqui outro dia de pessoas que não estão mais conseguindo colocar comida na mesa. Pais que não estão pagando pensão alimentícia, porque o dinheiro está sendo usado na jogatina. Esse é o drama. E é nesse ambiente que há suspeitas do Bruno Henrique ter entrado. É aí, gente, o drama que é de... A Anitta foi precisa, assim, desinformar. E TV é concessão pública. Ainda tem isso. Não, e ninguém fazendo o paralelo entre o fato de que no mesmo dia, né, ontem, o Flamengo rescindiu o contrato com a sua patrocinadora, uma Bet, por falta de pagamento, e está prestes a fechar com, pasmem, outra Bet, claro, que prometeu mais dinheiro ainda, e a gente não está olhando para o fato de que essas bets estão fazendo grandes promessas e não estão pagando. A gente olhou para isso, a gente falou, essa bolha está inflando, as bets estão oferecendo valores estratosféricos, e aí, assim, deu problema no Corinthians, está dando problema no Flamengo, a gente está falando só dos dois times mais populares do Brasil, né, fazendo contratos e se deitando ali com bets que claramente não tinham lastro para pagar o dinheiro que tinham prometido. Mas quem está olhando para isso?